Se vejo o céu cheio de luz, penso em Jesus. Jesus está lhe estendendo a mão para que você seja mais um cristão e um dia encontre este caminho azul. Irá levar a paz e a salvação. Esqueça as mágoas do seu dia a dia. Perdoe sempre as falhas de um irmão, pois o caminho azul sempre irradia felicidades em seu coração. E você irá com Cristo viajar no coração do Pai Celestial, e das galáxias sentirá pulsar a paz. É o encontro com o amor universal. Vamos então, irmãos, fazer por merecer e seguir o que Jesus nos ensinou. E nossa alma irá se elevar, irá crescer, quando amarmos como Ele nos amou. Caminho azul, por entre estrelas, viagem sideral. Caminho azul, é o encontro com o amor universal. É o encontro com o amor universal. Então, graças a Deus, agradecemos ao Pai por essa oportunidade de estarmos reunidos com a nossa alegria, com a nossa felicidade, porque estamos falando de Ti, Pai, estamos pensando em Ti, estamos pensando nos irmãos que já se foram, estamos pensando em toda a população da Terra, do planeta, que nesse instante está passando por questões difíceis. Estamos pensando e vibrando no Seu amor, na Sua luz, na Sua misericórdia, Pai, em benefício de todos os irmãos que aqui habitam, no progresso de todos nós, que possamos, todos nós da nossa casa e de todos os nossos amigos, parentes, conhecidos, possamos irradiar essa alegria, essa felicidade, essa paz que estamos sentindo nesse instante. Apesar de todas as nossas dores, nossos problemas, nossas dificuldades, conseguimos conter, conseguimos manter a paz interior, conseguimos manter a nossa alegria, a satisfação de estarmos reunidos em Teu nome, Pai, para estudar os Seus ensinamentos e, dessa forma, cada vez mais aceitar as dificuldades da vida, com essa alegria, com esse amor, com essa satisfação de estarmos sempre juntos. Fique conosco, Pai, nos ampare sempre. Ampare o nosso irmão que vai fazer o estudo da noite, que nós possamos compartilhar com ele em pensamentos, em vibração, em amor, para que possamos entender o conteúdo ensinado, o conteúdo colocado, e possamos tentar colocar em prática no nosso dia a dia. Pedimos mais uma vez, Pai, o amparo para os nossos irmãos que sofrem, para os nossos irmãos de rua, para as nossas crianças, nossos idosos, enfim, Pai, por toda a humanidade. Que possamos ter essa centelha de luz, de alegria, de amor, que nós temos, que nós conseguimos conservar através da nossa fé, do nosso conhecimento, da Tua presença amiga entre nós, Pai, em todos os dias, todos os horários, todos os tempos da nossa vida. Fique conosco, Pai, nos ampare, nos proteja, nos ajude sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, antes do Alexandre começar aqui a leitura, eu vou ler só uma página aqui do Vinha de Luz, que eu tinha separado, que fala de amor também.
Não tem problema não, a ordem não altera, não. A ordem do fator não altera o produto. Exatamente, Valquíria. E fala sobre amai-vos. Tudo Não ensinamento. amemos da palavra, nem de língua, porém por obras e em verdade. Isso está em João, capítulo 3, versículo 18. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomendo a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é nosso domicílio. A humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. É uma lição, né? É uma lição, um aprendizado que a gente pede todo dia a Deus, né? Para que a gente possa ter esse amor aí. Então, meus irmãos, dando sequência aí ao nosso estudo, né, do capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Esse capítulo 8 fala, né, de vários... Vou pegar o comecinho aqui, só para a gente recapitular aqui. Emancipação da alma, né? E aí a gente vê a questão do... A gente viu, né, já viu a questão do sono e dos sonhos, né? Das visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, e no último... Alexandre, a sua voz está cortando. Ela se... Cortou nossa voz. Fica um pouquinho mais perto do microfone. É a internet que está... Calma aí. Acho melhor a gente passar a internet aqui para o celular. Chega essa hora, fica horrível a internet nossa. A gente tá... Mas vocês estão ouvindo agora? Calma aí. Agora tá, tranquilo. Pode continuar. Começa aí enquanto eu tento... então eu estava dizendo... Se cair só um pouquinho, a gente vai conectar aqui no celular, tá? Vocês esperam só um pouquinho que a gente já vai entrar. Pode deixar. Tá bom. A gente mora em prédio e aí fica complicado. Muita gente usando, compartilhando, né, do mesmo link. Também de vez em quando dá problema. Então, eu estava falando o seguinte, né, que a gente vai tratar hoje da segunda vista, que ela difere, né, da questão do sonambulismo, né, do sonho, dos desdobramentos. A segunda vista também, só que a diferença é que a vigília, você está acordado, né? Essa é dessa segunda vista em relação àquilo que a gente já estudou, né, do êxtase, do desdobramento, né, do sonambulismo. E pode ser um fenômeno mediúnico ou não, né? Ou seja, você pode utilizar dessa segunda vista para você se comunicar com a espiritualidade ou não, né? Então, a gente vai ver aqui. Então, item 447, segunda vista. O fenômeno designado pelo nome de segunda vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma coisa só.
no que chamais segunda vista, o espírito ainda está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma, né? Então, da mesma forma que nos fenômenos anteriores, né, você tem o espírito, né, o seu espírito se desprende do corpo, né, e busca, com isso, tem uma visão, né, ele consegue, com isso, uma visão diferenciada, né? Quanto mais esse espírito é evoluído, mais ele consegue, né, através dessa segunda vista, alçar, né, voos maiores. Mas, em geral, ele não visa com isso ir muito longe, né? A diferença, por exemplo, para o êxtase, né? No êxtase, né, o espírito ele vai longe, ele vai até outros mundos, né? Ele faz realmente um contato com a espiritualidade maior. Já nessa segunda vista, não, você está aqui, você está na vigília, você está acordado e você consegue, ao mesmo tempo, estar até, inclusive, conversando com alguém. Óbvio, né, que essa conversa que você tem com a pessoa que está na conversa, ela sente que você está distante, né, que você está em um processo, né, como o pessoal comenta, né, a pessoa o cara está viajando, não está falando coisa com coisa, porque realmente, né, é a mesma coisa de um computador, né, quando você tem muitas telas abertas, né, que às vezes o processador fica mais lento, mas é porque está compartilhando o mesmo recurso, né? O espírito está em uma atividade, ele está desdobrado daquele corpo, ele está, né, fora, obviamente, que preso, né, pelos laços fluídicos, mas ele está em uma outra atividade. Naquele momento ali, o corpo, né, está acordado, está em vigília e está se comunicando, está fazendo, às vezes até dando uma aula, né? Tem alguns exemplos que se trata desse assunto. Eu estava até assistindo uma palestra agora à tarde, onde uma das pessoas que faziam parte da palestra, ela deu um exemplo que eu achei bem interessante, de que ela estava em uma atividade, né, trabalhando, e, ao mesmo tempo, a avó dela estava desencarnando. E aí ela teve essa segunda vista, ela foi até o local lá do hospital que estava a avó dela, e conseguiu ver, inclusive, os espíritos. A avó tinha muito medo, né, do processo de desencarnação, e aí ela foi lá acalmar a avó, entendeu? Ela viu a assistência espiritual que a avó teve, né? Então, teve ali alguns momentos, né, com a avó, e depois ela retornou ao corpo e ela estava acordada. Ela não estava em um processo de sonambulismo, né, dormindo, nem nada. Então, essa segunda vista é como se fosse uma segunda visão. É um alcance maior do que a nossa visão. É só que uma visão espiritual. Né? É o espírito que tem essa visão. O corpo continua na vigília e é assim. Consegue alcançar outras situações que estejam acontecendo, como é o caso do desencarne da avó. Exatamente. É um exemplo que foi dado, né? Então, alguém quer comentar alguma coisa sobre esse item ou vamos adiante? É só isso aqui, Alexandre. É a proporção o capítulo vai crescendo, né? Vai terminando, mas vai crescendo. Aí as diferenças dessa emancipação da alma, ela vai se tornando, a cada exemplo, vai se tornando mais sutil, né? Com mais possibilidade do espírito atingir outros, né? Outros voos, como você falou aí, né? Vai passar, a proporção que vai, se diz, não é dificultando, vai esclarecendo, né? Começou com o sonho, que para nós é uma coisa simples, mais ou menos, pelo menos para nós encarnados, sonhar é muito normal, né? Muito simples, né? E foi ficando sutil, foi ficando, e agora está essa última emancipação que nós estamos estudando. É isso aí, né? É como se fosse a pessoa ficasse ausente de onde está, né? E pensasse lá na frente, em outro lugar, e desligasse dali do que está fazendo. Fica parado, né? Fica, assim, como se estivesse numa viagem mesmo, como você disse aí. E vai, né, tomar parte de outra coisa e fica ausente daquele estado ali. O que está vendo? O que tem fulano, né? Está viajando? O que houve, né? Está parado? O que foi, né? E a gente percebe isso, vai ficando mais sutil, né? O ensinamento para nós. Esse capítulo é espetacular, né? Resumindo. Sim.
Só isso, vamos- só para dar esse elogio ao capítulo como todo. Como Vamos, todos, então, né? a outra questão, a 448, que realmente vai aprofundando aqui, né? Aí Kardec pergunta, na 448, a segunda vista é permanente? Assim, né, a gente pensando direitinho, né, a gente já sabe que não é permanente, né? Porque se fosse permanente, por que você estaria encarnado, né? Você estaria o tempo todo ausente do corpo, então você não estaria mais encarnado. Mas vamos ver a resposta de Kardec aqui. A faculdade, né? A faculdade, quer dizer, a possibilidade de você ter é permanente, né? Quem tem essa predisposição, quem desenvolveu essa capacidade, permanece enquanto ela está encarnada, normalmente. O exercício, não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. É por isso que, em tais mundos, a segunda vista é uma faculdade permanente para a maioria de seus habitantes. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, e esta é também a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente do que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. Então, é aquilo que eu tinha comentado, né? À medida que a gente vai, né, nos mundos mais evoluídos, né, que a gente tem uma composição física mais sutil, essa capacidade é comum, é uma coisa bem comum, porque a comunicação é feita já através do pensamento. Então, essa segunda vista é uma coisa bem utilizada, né, normal, que as pessoas nesses mundos já utilizem dessa forma aí, dessa faculdade, né? Desde que não esteja tão ligado à matéria, né? Como a gente vê na obra de André Luiz também, né? Mesmo lá na espiritualidade, quanto ainda desenvolve-se essa forma de ver, né? Não, eu estou falando aqui, na verdade, não é isso, não. Estou falando então, mas aqui está falando dos mundos que eu estou falando. Dos mundos. Então, a pessoa está encarnada naquele mundo. Ela está encarnada naquele mundo e ela tem uma capacidade maior de ter a segunda vista. Encarnada. Ela não está como espírito, ela não está na fase errante. Ela está encarnada. Só que devido à característica daquele planeta, né, que é mais evoluído que o nosso, é mais sutil, a capacidade do corpo, né, né, dele como encarnado, de ter essa segunda vista, é maior do que a nossa, porque a nossa característica física aqui ainda é grosseira, entendeu? A gente está ainda num estado, né, um mundo ainda de provas e expiações. A gente nem chegou ainda no mundo de regeneração, né? Então, a gente está bem ainda aquém disso. Então, aqui e aí, Alexandre, acompanha aí não só a questão do corpo físico, né, desse mundo mais evoluído, mas a questão moral também, né? Sim. Ou seja, o adiantamento moral também desse mundo, né? Que possibilita essa segunda vista ser uma coisa corriqueira. Porque nesse mundo, se a gente tivesse essa dupla vista de forma tão corriqueira, isso ia causar um transtorno para a gente. Deus me livre. Se fosse uma coisa comum, se a gente tivesse isso com muita facilidade, isso ia causar um transtorno, né? Você imagina, você está aqui e está toda hora vendo, né? Tendo esse fenômeno, né? Então, seria uma coisa assim que, de uma certa forma, não seria legal, né? A gente, na condição moral e física que a gente vive hoje. Né? É verdade, Conceição, porque, inclusive, né, tanto poderia ser usado para o bem quanto para o mal, né? Porque a gente ia ver... abrir a porta. Quer falar, Valquíria? Não, estou dizendo o que a gente ia ver com essa outra possibilidade no mundo imperfeito que a gente vive, todas essas gente de graça nós estaríamos vendo, né? Antes de acontecer até. E que sofrimento seria muito maior para nós, né? Verdade. É o que a Conceição está falando. Bom, vamos adiante aqui, então, na 449. A segunda vista se desenvolve espontaneamente
ou pela vontade de quem a possui. Na maioria das vezes, ela é espontânea, mas não raro a vontade também desempenha importante papel. Se tomares como exemplo algumas dessas pessoas, a quem se dá o nome de ledadores da sorte, ledores, né? Quer dizer, quem lê a sorte, né? Algumas das quais dotadas dessa faculdade, verás que é com o auxílio da própria vontade que entram no estado de segunda vista, ou naquilo que chamas visão. Então, ou seja, né? A gente, aquilo que eu estava conversando aqui, né? Que tem pessoas, se a gente tivesse todo mundo essa capacidade aqui, no estágio atual, tem gente que usa isso, né, como uma forma de ganhar dinheiro até, né? A pessoa tem essa visão, chega uma pessoa ali, um consulente, uma pessoa querendo alguma informação, e ela entra naquele transe ali, né, estando em vigília, né? Ela está acordada, mas ela consegue, né? Ela já tem a predisposição, mas consegue utilizar isso com a própria vontade dela também, naquele momento. E aí, né, é uma utilização, às vezes, que não é... Ou seja, esse adiantamento moral dela é até questionável, né? Ela tem um certo adiantamento moral, mas tem uma predisposição física, corpórea, para poder fazer isso também. Né? Se ela fosse também com um adiantamento moral muito grande, ela com certeza não utilizaria desse expediente, né? Ou se utilizasse, utilizaria só para o bem, sem fazer disso uma profissão, uma coisa para ganhar dinheiro, né? Não é isso? É verdade. Bom, 450. A segunda vista é capaz de desenvolver-se pelo exercício? Sim. O trabalho conduz sempre ao progresso, dissipando o véu que encobre as coisas. Ou seja, né, todas as nossas capacidades, né, sejam elas físicas, espirituais, quando a gente resolve estudar, se aprimorar, se dedicar, né, trabalhar para poder aprimorar essas capacidades, a gente consegue. Desenvolvimento moral. Desenvolvimento moral, né? Está tudo ligado, uma coisa a outra, né? Então, o trabalho sempre conduz ao progresso, né? Bom, aí vem um desdobramento da 450, né? A faculdade tem alguma relação com a organização física? Olha só que coisa interessante, né? Ou seja, né, a pessoa tem a organização, o organismo físico dela tem alguma coisa a ver ou é só a parte moral? Né? Vamos ver o que os espíritos respondem, né, Kardec? Certamente que o organismo desempenha o seu papel, mas há organismos que lhes são refratários. Ou seja, né, de acordo com a capacidade daquela pessoa e com o adiantamento moral também, fica difícil a pessoa ter essa segunda visão, né? A gente que tem uma constituição mais grosseira, você vê que aqui no nosso estágio evolutivo, pouca gente tem isso, né? Da mesma forma que a gente estava falando, né, nos mundos mais adiantados, é uma coisa comum. Por quê? Porque lá existe, né, o adiantamento intelectual, o adiantamento moral e físico também, uma constituição física que ajuda a todo esse processo, que é um processo anímico, mas ele vem junto aí como capacidade, né? Decorrente da evolução moral e da evolução como um todo, né? Moral, intelectual, física, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Aqui, então, quer dizer que tem organismo que resiste a isso, a essa capacidade, é isso? Não, nem que resiste, ele não tem. Ele é tão grosseiro, né? Que na verdade somos nós, né? A grande maioria de nós aqui encarnados, que não consegue fazer isso, né? Ter essa segunda visão, né? Esse desdobramento, essa capacidade de se desligar, do espírito se desligar do corpo físico e chegar a ter, né, esse desprendimento do corpo durante a vigília. Né? A gente não consegue, a gente é refratário, né? Nosso corpo não tem. Né? Então, Alexandre, só complementando aí, porque a 450A
conjuntas, né? Uma Sim. complementa a outra. Então, no caso, essas pessoas refratárias, mesmo com estudo, mesmo tentando se aperfeiçoar, né? Tentando, fazendo os exercícios para conseguir a dupla vista, não conseguiriam, porque o organismo não permitiria. Correto isso? É um conjunto de coisas, né, Valéria, né? Tem pessoas que não têm. Por exemplo, a gente viu na 449 a questão das pessoas que fazem aquela, né, leitura de sorte, né? As consulentes, né, as videntes, que apesar de não ter um desenvolvimento moral ainda em um estágio, né, mais avançado, mas ela tem um organismo que tem essa predisposição, ela consegue fazer, mesmo não tendo um alto, né, uma elevação espiritual maior. Ou seja, você tem que ter moral, no caso, né, maior. Você tem que ter o quê? As duas coisas. Você tem que ter uma predisposição orgânica e também uma evolução moral. Agora, se o seu organismo não tiver, vai ficar bastante difícil, mesmo você se esforçando, né? A gente vai lá na mesa mediúnica, a gente estuda, a gente está ali tentando ter uma conduta, né, no nosso dia a dia melhor, a gente se prepara para a reunião, mas, né, a maioria da gente não consegue chegar lá e ter uma comunicação, né, ter uma mediunidade, né, desenvolvida. A gente ali vai só para doar fluidos, né, para poder mentalizar, mas só algumas pessoas que conseguem, né, conseguem comunicar com os espíritos. Eu estou fazendo só uma analogia, né, para poder, né, não sei se estou sendo Não, perfeito, feliz não, aí. perfeito. Eu só estava querendo confirmar mesmo. Eu acredito que seja isso mesmo. Algumas pessoas realmente não conseguem, apesar de falar que todos têm mediunidade, mas são níveis diferentes, né? E alguns praticamente são refratários, ou não conseguiria nenhum tipo de comunicação, ou nenhum fenômeno consegue ocorrer com ele mesmo estudando, mesmo trabalhando. Acredito que seja isso. Que alguém me falou uma vez que, com o tempo, você fazendo determinados exercícios de meditação, mais meditação mesmo, respiração, você começa a conseguir a equilibrar os chakras, né? E com isso você vai abrindo a sua terceira visão e a glândula pineal, que são as que te permitem essas visões e até mesmo comunicação com o espírito. Eu não sei, eu já tentei muito e continuo fazendo alguns exercícios, e eu sinto assim, um calor maior, uma coisa maior, mas é um processo muito lento. Não é rápido, não. Que eu acho que também você tem que ir se preparando, estudando, se melhorando, que aí parece que as coisas vão acontecendo. Né? Porque tem algumas pessoas que têm uma mediunidade bastante aflorada, né? Que desde pequenininho já vê coisas, já ouve, já conversa. Minha avó era uma que ela não ia a centro espírita porque ela tinha uma mediunidade muito aflorada e ela não queria desenvolver, a mãe de papai, né? E ela conversava, os espíritos vinham na casa dela, conversava com ela, ajudava ela, sabe? Assim, explicava coisas que ela precisava fazer, qual o problema, uma opinião no problema, era impressionante. Eu falava, vó, mas eu não vejo ninguém. Ela falou, graças a Deus, menina. Pode Valéria, continuar, gente. a gente vai ver que a 451, ela fala bem dessa parte orgânica aí. Fala até da hereditariedade. Olha só que coisa interessante. Ó, vou ler aqui. Ó. Por que é que a segunda vista parece hereditária em certas famílias? Por semelhança do organismo, que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve como uma espécie de educação, que também se transmite de um a outro. Né? Aí ficou bem claro, né? Que não é só a parte moral, tem uma predisposição física também. Né? Você vê que é um negócio bem interessante isso, né? Quer dizer, às vezes as pessoas, os familiares, né, dentro de uma família, de uma casa, né, pela própria constituição, pelo DNA da pessoa, pelas características genéticas e tal,
já tem isso, né, desenvolvido, né? Já tem essa predisposição, que óbvio, né? A pessoa tendo uma conduta moral, tentando melhorar, fazendo tudo isso que você falou, essa capacidade ela vai, né? O trabalho que a gente leu aqui, da educação, né? Enfim, do esforço próprio, ela vai melhorar essa capacidade, né? Algum comentário aí, pessoal? Podemos ir adiante? Vamos ver, então, aqui o que fala a 452. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Olha só que pergunta interessante. Circunstâncias, né? Vamos ver que circunstâncias são essas. A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. Às vezes, o corpo vem a achar-se num estado especial, que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Então, dependendo daquela situação extrema, uma quase morte, ou a pessoa passar por um trauma, perda de um ente, né, próximo, até foi citado também, né, naquela questão, enfim, dessas tragédias coletivas que acontecem, né? Então, vamos ver aqui, só para a gente terminar aqui esse item, né, a observação de Kardec. Os tempos de crise, de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, que superexcitam o moral, provocam, às vezes, o desenvolvimento da segunda vista. É como se a providência, diante de um perigo que nos ameace, nos desse o meio de afastá-lo. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos nos oferecem inúmeros exemplos desse fato. Você vê o perigo, então, se Deus permitir, né, que aquilo vai acontecer. Exatamente. Inclusive até premonições mesmo, né? Para você se afastar daquela situação, se é que você tem mérito para isso, né? Se é que aquilo também não seja um karma seu, né? Uma expiação, uma prova para você passar por aquela situação. Né? Tudo isso é de acordo com a providência divina, né? Com o seu plano reencarnatório, né? Que você tem essa segunda vista naquele momento, né? Para você ter aquele perigo, né? Desviado, né? Como dizem algumas religiões, o livramento, né? Tudo isso aí nesse sentido aí. Então, comentários com relação a isso? Alguém tem exemplos aí? Alguém já teve aí uma segunda vista ou conhece algum fato? Quem dera. Elcio, lembra de alguma coisa lá do centro lá de Minas? Alguma coisa que você tenha lido também para enriquecer aqui o estudo sobre esse fato? Não é muita coisa não, viu, Alexandre? Porque, às vezes acontecem esses fenômenos, mas a gente passa até despercebido, né? Do que é mesmo, do que é, porque é meio confuso, né? É uma coisa meio misturada, como o Espírito fala. Então você, às vezes, fica sabendo, mas se alguém não fizer uma análise criteriosa com outros olhos, acaba que passa despercebido, que é uma dupla vista, uma outra coisa, um fenômeno de sonambulismo. A gente às vezes não percebe. Uma intuição. Eu acho que foi essa foi a grande capacidade de Allan Kardec, foi essa, porque ele, nas mesas gigantes que ninguém via nada, ele achou uma nova religião. Então, a gente, às vezes, falta nisso na gente, a gente não consegue perceber. Provavelmente, a gente já viu muita coisa, já ouviu falar, mas não conseguiu dali tirar algo que realmente importasse, não porque o fenômeno não era válido, mas porque a gente não conseguia perceber. Como eu comentei aí no começo, né? Acho que talvez você não tivesse conectado ainda, a diferenciação dessa segunda vista é a questão da consciência, né? De você, né, que diferencia a segunda vista do sonambulismo, né? Do êxtase, né? É quando você está em vigília, né? Você consegue, estando acordado, estando em vigília, você ter essas visões, você ter esse contato, né? Teu espírito sair, né? do teu corpo, né? E ter esse contato com a espiritualidade, né? Com
enfim, é uma visão espiritual em vigília. Né? Esse que é E o, o que que é o mais diferencial aí. interessante que eu acho nessa segunda vista é que você tem a consciência, porque, por exemplo, você não perde isso, você guarda, né, a informação. O que você viu está ali claro na sua consciência. Já no sonambulismo e no êxtase, nem sempre você tem essa consciência, né? Você, às vezes, você esquece ou lembra pedaços, né? No êxtase, não, né? No sonambulismo. Mas no êxtase, aí você vai ver espírito. Isso ainda está muito além da Valerinha de Fátima. Agora pode seguir, gente. Era só esse comentário. Bom, vamos lá, então, para 453, né? As pessoas dotadas de segunda vista têm sempre consciência de sua faculdade, né? Aquilo que a gente comentou aí agora, né? Nem sempre. Consideram isso perfeitamente natural. E muitos creem que se cada um se observasse melhor, todos veriam que são como eles. Exatamente, né? Às vezes a pessoa nem percebe, né? E acha que isso aí todo mundo tem isso, né? É igual o déjà vu, né? Que a gente tem, né? A gente passa várias vezes, né, por esse fenômeno e os sonhos, né? Que a gente sonha também com as coisas. Então, mesma coisa segunda vista. A pessoa acha que não, isso aí não tem nada de... Não tem nenhum fenômeno, né, extraordinário. A pessoa acha que é uma coisa comum. Mas que, na verdade, não é, né? Tem que ter todas essas características que a gente viu antes aqui para ela ocorrer, né? Comentários? Todo comentário estava errado. Não vi erro, não. Não, é porque, na verdade, quando eu falei que as pessoas têm consciência da visão, não necessariamente que aquilo A é uma lembrança, visão, né? Exatamente. Nem sempre. Assim, elas têm a visão, Nem sempre a gente tem certeza. se lembram daquela visão, mas não sabem que isso é uma segunda vista, que isso é um... Enfim, né? Ela não tem o conhecimento, né, técnico, né, daquele fenômeno ali, mas ela, né, tem a capacidade, mas acha que é uma coisa normal, todo mundo tem também. Pelo menos foi o que eu entendi daqui, né? Também. Bom, 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que outras? Vamos ver a resposta. É sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sob o véu da matéria. É sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sob o véu da matéria. O que isso quer dizer? Né? Que, na verdade, essa perspicácia, foi dado até o exemplo, né, do personagem Sherlock Holmes, né? Que ele tinha uma capacidade lógica, um poder de dedução, né, muito alta, né? Óbvio que era uma peça de ficção, que foi, inclusive, né, o autor do Sherlock Holmes era um contemporâneo, né, de Kardec, só que na Inglaterra. E também era um estudioso dos fenômenos espíritas. Então, ele baseia, né, é muito interessante isso, eu estava vendo isso nessa palestra, né? E aí, realmente, né, quem tem essa capacidade intelectual, essa coisa, né, de ligar os fatos, de ter essa perspicácia, né, como diz aí, ó, essa sagacidade, né, óbvio que, né, ligada para o lado positivo disso, né, são pessoas que têm, né, um certo desenvolvimento também, né, intelectual, né, que conseguem, e moral também, para poder fazer isso para o bem. Se a pessoa tiver só intelectual e não tiver moral, ela vai usar essa sagacidade, essa perspicácia para o mal. A diferença é essa, entendeu? Mas isso é um atributo da alma, né? É o que está dizendo aqui. Que a alma tem essa capacidade, já desenvolveu essa capacidade. Vamos ver aqui o que fala a 454A, para complementar aqui e a gente finalizar. Esta faculdade pode dar, em alguns casos, a presciência das coisas, ou seja, né,
a pessoa pode antever, né, um fato, né? Vamos ver o que responde aqui. Sim. Também dá os pressentimentos, pois há muitos graus nessa faculdade, e o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou apenas alguns. É aquele exemplo aí da mediunidade, né? Como tem, né, vários tipos de mediunidade, né? Na clarividência, clareaudiência, psicografia, né? Também a segunda vista você tem em graus diferenciados, né? Você pode ter uma coisa bem localizada, bem restrita, como também uma característica, uma capacidade que você está subordinado até à tua vontade, né? Tem gente que já tem a segunda vista só ocasionalmente, que não conseguem, né, ter controle sobre essa capacidade. Enfim, isso aí vai variar aí bastante, né? Pelo menos foi isso que eu consegui entender daqui desse estudo, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Fica à vontade aí. Temos tempo. Não sei se não valeria a pena a gente... Porque aqui agora é o resumo teórico dos 3. Mas é longo. É longo, né? É bem grande. É uma questão só, várias Gente, páginas. é uma questão só, mas que são É o resumo do uma, capítulo. 2, 3, 4, 5, 6 5 páginas praticamente. Mas é uma beleza esse resumo, sabia? Então, esse a gente vai ter que dividir em 2, né? Em 2 dias. O resumo? Porque são 6 páginas. Mas foi tudo já falado, então pode ler e fazer um comentário. Eu acho que dá para a gente levar só um dia, só a próxima semana só, porque aí, como é resumo, né? Aí a gente fecha um dia só. Mas então a gente deixa a próxima semana. A gente faz uma leitura mais dinâmica, mais né? Dinâmica, Como se fosse um capítulo lá que a gente lê, né? Isso aí. Dos mensageiros. Mensageiros, exatamente. Isso. Então, meus irmãos, é isso, né? A gente né, tá caminhando para o final desse capítulo e é muito importante, né, a gente ter esses conhecimentos desses que não são fenômenos, são coisas naturais, né? Que a gente, né, se a gente não conhecer, a gente acha que é uma coisa sobrenatural, mas na verdade são atributos. E se a gente não tem ainda, pode ser que a gente venha adquirir isso, né, com o nosso desenvolvimento, né, físico, intelectual, moral, as coisas vão caminhando aí em conjunto, né? E a gente passa, né, a cada vez mais a acessar, que isso é um recurso. Enquanto a gente está encarnado, para a gente buscar desenvolvimento, né, o consolo, às vezes, de uma pessoa que precisa de uma informação, de um ensinamento, ou de um consolo mesmo, entendeu? Então, é uma coisa que vai trazer a gente, né, vai ser a cada dia mais comum na medida que a gente se desenvolver. Eu vejo dessa forma, né? Comentários? Eu concordo contigo. Eu acho que com o tempo, né, as pessoas vão se melhorando e vão acessando também esses... Não seriam fenômenos, mas essas, digamos que seriam qualidades psíquicas, né, que Ferramentas, passariam... né? Oi? Ferramentas. Ferramentas psíquicas que as pessoas começariam a acessar com mais facilidade. Isso aí me lembra muito, falo muito do Reiki, né, que é uma energia universal que faz parte do fluido magnético e que todo mundo tinha essa facilidade de transmitir energia pelas mãos, tinha um conhecimento, mas se perdeu, virou uma ciência, como se fosse uma ciência oculta, só para algumas pessoas, e depois um mestre Uzui, há alguns anos atrás, ele
pegou os símbolos de novo, né? E começou a passar, que tem uma certa ativação, mas que todo mundo pode ter essa ativação, né? Então, com isso, acredito que muito dessas técnicas, digamos, que no final, quando a gente estuda e vê outras filosofias, né, você percebe que tudo é de Deus, né? Então, com nomes diferentes, mas vem tudo de Deus. E, dessa forma, eu acredito que todos um dia chegarão a ter isso. Não sei se daqui a 50 anos, 100 anos, 200, aí, sabe? Se nem eles, se nem os espíritos conseguem dizer isso para a gente, né? Mas vai caber muito o nosso próprio esforço para evoluir. E uma coisa que vou aproveitar que hoje é o último estudo do Livro dos Espíritos, né, do ano, que com isso, né, a gente vai trabalhando, estudando bastante, para a gente conseguir já trazendo essa evolução para o planeta, né? Sei que, às vezes, quando eu me empolgo, porque eu sou meio esotérica, né? Então, quando eu me empolgo a falar, entrada de aquário, não sei o quê, claro que eu sei que nós estamos no início, então, muita coisa, até mudar, a gente ainda tem muita coisa, muito tempo a passar. Mas uma das coisas que eu estou conseguindo aprender com vocês nesses estudos todos é que, apesar de não parecer, a gente já tem evoluído bastante. A gente tem, se você for parar, se você não ler muitos jornais e procurar mais as notícias boas, você vai ver tanta coisa de boa que está acontecendo, quanta coisa de maravilhosa. Você vê o trabalho da Alessandra, que coisa linda, e não só ela que faz isso, são vários. A união das religiões no momento de ajuda, que é a coisa mais bonita e mais de Deus do que isso, né? São filosofias diferentes, mas que estão unidas para um trabalho pelo bem da humanidade. Então, eu acho que a gente tem muito, e o que eu quero colocar com isso é minha mensagem de esperança no próximo ano e no futuro de todos nós. Amo vocês, e agora vocês falem. Cheia de declaração, hein? Nós chamamos também. Eu estou ficando mestre na declaração, menina. Eu acho que fazendo uma retrospectiva aí de 2020, né? Foi um ano muito difícil, né, para a gente, né, para todos nós, mas graças a Deus, né, a gente conseguiu, né, nos mantermos unidos, né, aqui no Divino, através dessa ferramenta, né, que é a teleconferência, né? Agradecer muito também aí a predisposição de Valéria, né, que pegou aí nessa alça aí, né, e levou adiante, né? Ela chegou perguntando bem assim, olha, se quiser eu posso ajudar, né? Lembra quando ela falou assim, meu Deus do céu. Graças a Deus. Como é que Deus coloca assim, porque eu e o Alexandre não é de tecnologia assim, aí ninguém aqui também no grupo ficou meio assim, Valéria chega, posso ajudar? Só que já sabia tudo. E foi assim, né? Como disse a Aparecida no Natal, foi assim, foi aquele laço para fechar, né? E o grupo pode ser pequeno, mas se mantém unido, se ajuda, né? E a gente não deixou de fazer nem um dia os nossos estudos, sabe? E eu fiquei pensando, gente, como que nós fomos, sei lá, né? Inspirados. Né? Ajudados, né? Gente, né? Isso aí tem espiritualidade interagindo aí para nos mantermos firmes nesse propósito, né, que a gente abraçou, né? Quando a gente pensa em outras casas, por exemplo, Pedro tem um pessoal com uma tecnologia lá já desenvolvida, faz estudo, faz isso, eu acompanho um pouco eles, né? O pessoal do Vicente na evangelização, eu estou encantada como elas sabem fazer a evangelização, tocar à distância, assim, né? E o nosso grupo, assim, é um grupo pequeno, sem toda a expertise que eles têm, né? Eu fico pensando, como que a gente conseguiu se manter tão certinho assim, né? Então, como se estivesse na casa, assim, né? Eu até falo para as pessoas, olha, o estudo acontece como se a gente estivesse lá, né? Eu sinto essa energia, assim, não sei, né? Eu acho também uma coisa também que, além de manter as pessoas, né,
óbvio que algumas pessoas não conseguiram, né, acessar, mas teve aí a Conceição, pessoas que estão, na Dona Maria mesmo, que não estava sempre com a gente. Né? Eduardo, né? Eduardo, né? Tanta gente que principalmente na segunda-feira, né? Que Dona Emília, a gente conheceu a Dona Emília aqui, no Zoom. Trouxe um bocado de gente de volta, né? Manteve. A Conceição também, a gente conheceu no Zoom, Eduardo. Muito legal. Alexandre, até o seu Ivan participou, né, nas últimas... Foi. Ele participou. Que a gente ouviu o seu Ivan falar, não foi? Foi o dia que... Está gravado, Valéria? Estou gravando. Não, mas é que seu Ivan participou também, tá? Será que está gravada? Eu acredito que sim, acredito que sim. Eu vou procurar a data, mas eu acredito que sim. Eu gravei todas. Então, eu acredito que tem assim. Desde que a gente começou, que eu comecei a fazer, tem gravado. Então, eu vou procurar. Tem que ver a data que ele participou. Mas eu vejo o direitinho, eu acho. Aí eu boto especial. Tiro o especial. Tem quando ele falando. Alexandre, eu acho também que existe um fator importante. Todas essas situações que a gente colocou aí, de emancipação da alma, e que vem com retorno, como a gente fala aqui nesse estudo de hoje, que a pessoa às vezes nem sabe, que a pessoa às vezes nem sente, existe também a possibilidade de dar, no tempo que a gente vai evoluindo moralmente, esses fenômenos não são tão necessários para a gente se manter no espiritismo. Esses fenômenos que eram encontrados no começo, se não pudéssemos realmente despertar para o estudo, não é tão mais necessário, porque agora a gente estuda muita doutrina na parte científica, na parte didática, nessa parte escrita toda, né? Através de palestras, através de livros bons, através de assim, como é que a gente fala? Palestra dos amigos, né? Entendimento, estudo mesmo nas casas, o estudo se fez muito mais presente. Aí os fenômenos não são tão necessários. Por isso, não é tão necessário que a gente vá a uma mesa mediúnica, por exemplo, e todo mundo tenha condição de incorporar um irmãozinho, vamos dizer assim, um exemplo o mais simples para nós. Porque eles ali estão aprendendo, eles ali estão evoluindo, eles ali estão conosco da mesma maneira, sem precisar o fenômeno. O fenômeno era muito necessário para nós no começo do espiritismo, no começo dos tempos, porque a gente não tinha essa condição. Agora, repara que nós estamos nos emancipando, nós estamos evoluindo. Então, não é tão necessário que exista o fenômeno para que a gente consiga entender todas as colocações da doutrina, né? Já foi mais necessário para nós fenômenos, já se foi muito mais às casas espíritas para ver os espíritos incorporados, né? Dando comunicação, aquele carnaval. Já foi o tempo isso. Agora, isso que nós estamos fazendo é estudar o espiritismo de uma elevação nossa, espiritual também, que nós estamos conseguindo bem nessa encarnação. Já é pouco, mas já conseguimos isso aí. A gente não despreza o espiritismo, não deixa de estudar, porque não vemos tantos fenômenos. Continuamos com a mesma fé, com o mesmo interesse de aprender, acreditando, independente da gente ver ou não, da gente estar vendo fenômeno ou não, da nossa emancipação, que a gente volte com a notícia do que aconteceu no sonho, do que aconteceu no sonambulismo. Independente disso tudo, o espiritismo está mais forte em nós, eu acho. Porque na época dos meus pais, por exemplo, dos meus avós, que era muito fenômeno, precisava disso para nós. A gente agora não precisa tanto. Precisa, mas a gente entende, mesmo sem os fenômenos. Ninguém deixa de se esforçar para ser um bom espírita, né? Porque não tem a parte do fenômeno. Bom, eu penso mais ou menos assim. Valquíria, mas os fenômenos aí agora são mais para o tratamento, né? Tratamento de desobsessão, tratamentos dos espíritos que precisam evoluir, que não querem aceitar ainda que já partiram daqui, né? E querem continuar aqui, passeando por aqui, não entenderam ainda. Acredito que essa parte ainda é bastante importante, né? De estudo para eles também, de esclarecimento para eles também. Né? Eles não têm mais necessidade
tipo assim, balançar a mesa, fazer barulho, para que a gente saiba que ele está precisando de ajuda. Né? Essas coisas e todos os fenômenos que se estudam na doutrina, a gente estuda para ter conhecimento de que é o espiritismo. Mas a gente sabe que nós estamos aprendendo e evoluindo um pouquinho, mas estamos, né? E precisamos... Ô, Valquíria, se eu ver alguma mesa balançando, eu vou ficar assombrada, eu vou ser A correndo. minha está balançando porque está o pé quebrado. A minha balança. Pessoal, vamos encerrar então, pessoal? Vou pedir aí a Conceição hoje para poder fazer a nossa oração de encerramento aí do último estudo do ano aí. Alexandre, eu vou pedir para outra pessoa, porque a minha internet está muito instável. Está só... sumindo. Toda hora está travando. Então, não vai ficar aí uma prece de final de ano muito bonita, né? E aí? Vai fazer. Dona Maria faz, Dona Maria? Pode ser. Agradecemos, Senhor, por essas horas que passamos aqui estudando, agradecendo a assistência espiritual que tivemos, por todo o amparo que temos tido, Senhor, por esse ano todo, que passamos essas dificuldades, mas confiante na certeza, Senhor, está no comando de tudo isso, que possamos fazer a nossa parte. Dai-nos força, coragem, fé e esperança, para que possamos participar de alguma maneira, Senhor, com as nossas orações, com os nossos pensamentos, com a nossa força de vontade, Senhor, de ajudar, de cooperar, para que o mundo se transforme, transformando, Senhor, a nós mesmos. E pedimos, Senhor, ilumine e ampare a todos aqueles que estão deixando a terra, sejam amparados e protegidos pelas falanges do bem. E todos aqueles que estão enfermos, Senhor, nos hospitais, nos lares, toda parte deste mundo, Senhor, possa derramar os teus bálsamos e ajudando a cada um desses irmãos, para que possamos juntos, nessa luta de cada dia, louvar, agradecer, pela oportunidade que temos, Senhor, de procurar, através dessa situação, nos transformarmos para que o amor possa permanecer em nós. E saibamos, Senhor, utilizar, dar o exemplo de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Amar aos nossos semelhantes, amar ao próximo, amar a vida, amar a Deus sobre todas as coisas. E que tudo seja feito, Senhor, conforme a vossa vontade. Estamos aqui, aposto, para aquilo que for necessário, Senhor, que possa se utilizar daquilo que ainda podemos, daquilo que possamos dar em prol de um mundo melhor. Obrigada, Senhor, pela nossa reunião. Que essas vibrações cheguem ao nosso grupo Espírita Divino Espírito Santo, amparando e ajudando a todos os nossos irmãos que ali estão se tratando, assim como nós também, Senhor. Estamos doentes e precisamos de tratamento. E todos juntos, nesta sintonia de amor, de fraternidade, de luz, possamos encerrar este ano, Senhor, confiantes, na certeza de que tudo está sendo para nosso bem, para nossa melhoria, para a melhoria do mundo, e que todos se unam em um só pensamento, só sentimentos, em agradecimento e louvores por tudo que passamos. Não sei ainda o que vamos passar, mas sabei de tudo isso, Senhor. Por isso nos colocamos sobre a vossa guarda e a vossa proteção a toda a nossa humanidade. Muito obrigada, Senhor, por hoje, pelo ano que passou, pelo ano que vai entrar. Estejamos juntos nesta luta, com a nossa consciência, sabendo, Senhor,
estar junto de cada um de nós, em todos os instantes da nossa existência. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Meus Graças amores, feliz ano novo, 2021 maravilhoso, até ano que vem, boas É sexta-feira. Nós vamos encontrar o ano que vem, sexta-feira é dia 1º. Sexta-feira já é ano que vem. Sexta-feira que é dia 1º? Então nós vamos só encontrar o ano que vem. Até o ano que vem, gente! Até o ano que vem, então, gente. Tchau. Ai, adeus 2020. Tchau, meus irmãos. Tchau, Um abraço aí. 2020. Depois eu dou um beijo de Segundo, 2021. Até mais, abraço aí. Valéria, Dona Abração, Santinha, Elson. Valquíria, Luiz, Tchau, Emília, Dona Santinha. Conceição, Luiz, Até todo mundo. É segunda. Beijão para vocês. Sexta, Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Lúcia, Tchau, tchau. eu esqueci de alguém? Me perdoe. Não esqueceu não, querida. Boa Amo noite. todos vocês. Regina, cadê A Regina? não Que a tá gente aqui. não vê. Regina, o Luiz já saiu. Então tá bom. Tchau, gente. Beijo, gente. Tchau, Dona Emília. Até ano que vem. A Elsa também. Esqueci do Elsa. Nossa, não, Elsa da... Tchau, Valquíria. Até ano que vem. Até segunda. Beijo, Beijo, menina. Sexta-feira, gente. Nós não vamos encontrar. Vem sexta-feira, não. Vamos. Essa sexta vai ter um especial. Vamos ver. Tá bom. Tá Beijo pra bom? vocês. Tchau. 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 Até o ano que vem, 2021. Até ano que vem. Se Deus quiser. Se a gente Tchau. chegar até lá, né? Vamos, lá. com certeza. Calma, Vamos Maria. que vamos. Não sei o que está programado para mim, só Deus Eu também sabe. não sei, mas com certeza não vamos pensar na programação. Vamos viver torta. agora esse momento, que é o mais importante, Valéria. Esse Exatamente. instante aqui é o mais importante. Estamos juntos e vamos curtir. Não é mesmo? Vamos mesmo. Beijo, tchau.